O período joanino foi quando a família Portugal foi transferida para o Brasil, porque eles tinham desrespeitado o bloqueio continental aplicado por Napoleão. E aí Napoleão ameaçou invadir Portugal, então eles fugiram para o Brasil. Eles chegaram em Salvador, porque Salvador, em janeiro de 1808, porque Salvador tinha a condição de receber eles. E depois eles foram para o Rio, em março de 1808, que aconteceu a mineração. E quando eles chegaram no Rio foi onde aconteceu a inversão metropolitana, que era como se o Brasil fosse a metrópole, né, e Portugal fosse a colônia. A Inglaterra foi, tipo, que ajudou muito nessa transferência, porque deu apoio militar. Mas, tipo, ela fez isso porque tinha interesses, que era o comércio livre com o Brasil e acesso livre ao litoral africano. Nessa época aconteceram muitas medidas econômicas, como a abertura dos portos, a revogação do Alvará, o Tratado de Aliança e Amizade, entre outros. A abertura dos portos fez com que acabasse o Pacto Colonial. Com a revogação do Alvará, o Alvará era a colônia não podia produzir, né? Mas com a revogação dele, aconteceu tipo, a estímulo de compra de máquinas de produção. O Tratado de Aliança e Amizade permitia a liberdade religiosa por causa da Inglaterra, que a Inglaterra não era tipo católica, então eles acabaram fazendo esse tratado para tipo, ajudar a Inglaterra. Aconteceram medidas sociais e culturais também, como o Museu Nacional, a Escola Real de Ciências, de Artes e Ofícios, etc. Em 1815, o Brasil virou de colônia para o Reino Unido. E, tipo, durante o período junino também aconteceu a Revolução Pernambucana, que foi um movimento emancipacionista que aconteceu na província de Pernambuco em 1817, que eles queriam proclamar a independência, implantar uma república, estabelecer uma constituição, reduzir impostos, abolir os títulos de nobreza, garantir direitos e liberdade de imprensa. Aconteceu a Revolução Liberal do Porto também, que tinha caráter ambíguo, porque era liberal e conservador. Eles queriam o retorno do monarca português e a implantação de uma constituição. Eles queriam restabelecer um pacto colonial com o Brasil, porque ele tinha sido, como eu disse, ele tinha sido, tipo, abolido com a abertura dos portos. Era liberal porque eles queriam que revoltasse, mas sem ser absolutistas. Eles queriam uma monarquia constitucional. E era conservador porque eles não queriam ser governados pela Inglaterra, um caráter mais nacionalista também. As cortes portuguesas que também queriam que o monarca voltasse para o Brasil e que o Brasil voltasse a ser colônia. Eles acabaram colocando restrições do Brasil, tipo, acabou a abertura dos portos e não tinha mais liberdade econômica. Acabou que Dom João voltou para Portugal e deixou Dom Pedro aqui, que é quando começa o processo da independência. Algumas consequências da chegada de Dom João no Brasil foram transformações urbanísticas e culturais, utilização do príncipe regente, criação de órgãos e instituições e a implantação do liberalismo político e econômico. Já consequências do retorno de Dom João a Portugal foram recolonização do Brasil, Dom Pedro como príncipe regente, união da elite brasileira em torno de Dom Pedro, o dia do fico, que foi o dia em que Dom Pedro disse que ficaria no Brasil, e a independência do Brasil proclamada por Dom Pedro. Em 1807, a família real portuguesa fez a sua transferência ao Brasil. Essa transferência ocorreu devido à invasão das tropas napoleônicas a Portugal, que havia rompido o bloqueio continental, que era uma proibição feita por Napoleão para impedir o comércio dos países europeus com a Inglaterra, pois para Napoleão essa era a única maneira de derrotar a sua rival econômica, a Inglaterra. Com tudo isso, para evitar conflitos e perda de soldados e risco da família real, Dom João concluiu que a transferência da família real para o Brasil seria a melhor maneira de lidar com as guerras napoleônicas. Portanto, essa foi a decisão tomada em 1807 pela corte portuguesa. Nessa pintura, nós podemos ver como foi retratada a fuga da família real para o Brasil. Nós podemos ver que as cores são escuras e demonstram um pouco de tristeza. Isso ocorreu devido à pressa e à preocupação desse ato, que era muito arriscado e que não ocorreu de maneira esperada, pois o esperado era que cada membro importante da família fosse barco diferente. Porém, com toda a confusão, acabou que a família inteira foi num barco só.
Isso é apenas um fato interessante, porém é algo muito bom de saber. Então, nós podemos ver que foi um momento de tensão para Portugal e que acabou se resolvendo. No período regencial, o Brasil era dividido em 3 partidos: o brasileiro, o português e o radical. O Partido Brasileiro era formado por brasileiros da elite, aristocratas, burocratas, que tinham boa posição e eram ricos e não queriam a igualdade. Eles eram a favor da independência, mas não por completo. Ou seja, eles não eram a favor da abolição da escravidão. O Partido Português era da elite da corte portuguesa. Eles não eram a favor da independência e queriam o Brasil como colônia. O Partido Radical era o oposto do português. Ele também era constituído por brasileiros, só que eles não eram da elite. E além de serem a favor da independência, eles queriam mudanças significativas sociais, como, por exemplo, o fim dos latifúndios e a abolição da escravidão. O processo de independência do Brasil ocorreu de forma diferente do processo de independência dos outros países da América Latina. Isso se deve por ter sido uma independência guiada pela elite. Houve sim confrontos armados, mas não tantos como nos restantes países da América Latina. Outro fato que mostra que a independência foi guiada pela elite é o Brasil pós-independência. Continuou a ser agroexportador e continuou com escravos e latifúndios. A independência foi liderada por Dom Pedro, que sozinho na colônia pode-se dizer que foi influenciado pela elite. Portugal exigiu que Dom Pedro voltasse, mas pelo pedido do povo falou que ficaria. Esse dia ficou reconhecido como Dia do Fico. Dom Pedro assinou 2 manifestos, o de 1º de agosto e o de 6 de agosto. O de 1º de agosto foi uma forma de alertar a todos que iria conseguir a independência. O de 6 de agosto foi uma tentativa de continuar as relações que o Brasil já tinha como colônia, mas agora como um país. Assim teria mais liberdade. Portugal, como uma forma de tentar perder o menor possível, exigiu que, mesmo depois da independência, Dom Pedro continuasse a ser herdeiro de Portugal. A ideia era que, depois de coroado o rei, o Brasil voltasse a ser colônia. Além disso, o Brasil deveria pagar Portugal. Como o Brasil não tinha dinheiro, a Inglaterra emprestaria e, depois de o Brasil pagar Portugal, Portugal usaria esse dinheiro para pagar a Inglaterra. Assim, o dinheiro nunca saiu da Inglaterra e o Brasil ainda precisou pagar de volta com juros. Brasil, concordando com essas exigências, tinha agora um imperador. Filho bastardo de Dom Pedro I, o rei de Portugal, e Dona Teresa de Lourenço, uma dama galega, Dom João I nasceu em Lisboa em abril de 1357. Morreu na mesma cidade em agosto de 1433. Ele se tornou o 10º rei de Portugal em 1385. Seu reinado terminou em 1433. Ele se casou com Dona Filipa de Lencastre e teve 8 filhos. Ele foi conhecido como Rei de Boa Memória ou o Grande, pela sua administração exemplar, em parte pela Batalha de Aljubarrota contra o exército castelhano. Ele era muito culto e escreveu livros sobre temas e atividades voltadas a famílias da nobreza, como a caça e a equitação.